Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Pontes, evangelista Rodrigo Pontes, mas pode me chamar só de Rodrigo Pontes, não tem problema nenhum, tá? Tô aqui hoje no monte, hoje é segunda-feira, estamos no meio do carnaval, e eu tô aqui hoje, vim para orar pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, da minha família principalmente, pela sua vida, por quem é crente, por quem não é crente. Vim aqui para buscar o poder de Deus, nos revestir, que é importante. Tô no meio do monte, que é perto da minha casa, cerca de 6 km da minha casa. Tem um irmão orando aqui perto, bênção pura. Tem mais gente orando. Eu tô aqui, ó, todo molhado porque já choveu bastante, mas a gente estava aqui. Orei pela sua vida, mas eu quero só deixar uma palavra pro seu coração agora pra gente ir embora, que eu preciso ir para casa. E a palavra que eu quero deixar para você está no texto lá de Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz assim, ó: o que eu temia me sobreveio. Vou deixar aqui, ó. O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Palavra bem breve para você entender. Todo mundo conhece a história de Jó. Todo mundo sabe que Jó era um cara próspero, era um homem que era reto, temente a Deus, tinha filhos, tinha jumentas, tinha bois, tinha ovelhas, tinha camelos. Era um homem próspero, tinha filhos, era um cara que tinha a plenitude da alegria praticamente, né? Porque ele tinha tudo, não faltava nada praticamente. Ele ouvia falar de Deus e achava que tinha um entendimento a respeito de Deus. Só que o texto vai dizer que, a gente conhece a história, que Deus teve um diálogo com Satanás no mundo espiritual. Jó não estava ciente de nada. E de repente Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, para ver se Satanás conseguia fazer Jó negar o nome do Senhor, pecar. Mas todo mundo sabe da história que Deus permitiu, porque Deus, ele é presciente, Deus é onisciente, ele sabia o passado, presente e futuro, ele sabe o passado, presente e futuro, e ele sabia que Jó não ia negar. Deus permitiu o toque do inimigo. Na primeira vez ele perdeu tudo que ele tinha a respeito dos bens, ele perdeu todos os seus bois, perdeu as suas jumentas, depois ele perdeu as suas ovelhas, perdeu os camelos, e por último ele perdeu suas filhas e os seus filhos. Nessa dos filhos e filhas, o texto vai dizer que tinha um período que eles tiravam os filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres, os homens tiravam uma semana, vamos dizer que era uma semana, né? Um ciclo, que as mulheres se juntavam juntamente com os irmãos, e eles iam para casa de cada um dos irmãos em cada dia, para fazer um banquete. E Jó se preocupava com isso. O texto vai dizer que Jó santificava os seus filhos depois desse período, porque ele pensava, porventura os meus filhos podem ter pecado contra o Senhor. É interessante a gente perceber isso, porque Jó está mostrando que ele tem tudo sob controle. Os seus bens estão sob controle, sua família está sob controle, porque se acontecesse alguma coisa, ele tinha tempo de ir lá e resolver. Ó, faz a festa de vocês aí que eu vou dar um jeito depois aqui, a gente vai santificar se vocês pecarem. Só que chegou um tempo, irmão, que Deus permitiu a prova, e aí o vento bateu na casa, todos morreram, e aí chega lá os servos de Jó, 4 servos, um para falar que perdeu bois das jumentas, outro para falar que perdeu as ovelhas, outro para falar que perdeu os camelos, e outro para chegar com a triste nova para falar que perdeu os filhos. E aí a gente vê depois que Jó também vai ser provado, sendo tocado na saúde, sendo tomado por uma enfermidade, a lepra. E aí Jó vai ficar no seu pior estágio. A mulher vai olhar e vai falar assim: ó, Jó, você tá maluco, amaldiçoa seu Deus e morre, porque o processo que você está passando não tem para ninguém. Não tem sentido você ficar servindo a Deus. Mas entenda uma coisa, o vídeo é bem curto mesmo, não quero passar de 6, 7 minutos. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. E no versículo que a gente leu, ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Está ali fazendo um texto ali que, se você vê esse texto, você chora. Tamanha angústia que está sendo expressa nesse texto. E o texto vai dizer que o que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que ele está querendo dizer ali? Porque quando ele diz que o texto diz que Jó santificava os filhos depois desse período, ele estava dizendo assim, ó: façam o que vocês quiserem, está tudo sob controle. Façam o que vocês quiserem, porque se vocês pecarem, eu vou sacrificar e fazer um holocausto, e Deus vai perdoar o pecado de vocês. Só que ele estava dizendo naquele versículo que eu mais temia me sobreveio, que eu receava me aconteceu. Não era por causa somente dos bens que ele perdeu, era por causa da família. Ele estava querendo dizer assim, ó: o que eu mais temia é que não deu tempo de sacrificar. Não deu tempo de eu sacrificar. O que eu mais temia era isso. Não deu tempo de eu sacrificar porque estava tudo sob meu controle. O que ele está querendo dizer
é que o que ele mais temia é que as coisas saíssem do controle dele. Mas esse processo que Jó passou não fez com que Jó perdesse a intimidade com Deus. E o texto vai dizer que Jó em nenhum momento, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, em nenhum momento Jó pecou, dizendo, atribuindo a Deus todos aqueles problemas que ele estava passando. Em nenhuma, com suas palavras, Jó não pecou de forma alguma. O texto diz, capítulo 1 e no capítulo 2. Por 2 vezes ele é provado, mas ele não tributa a Deus aquele problema. Então o que eu quero dizer com essa palavra para você? Que a gente, como Jó, às vezes a gente se sente soberano com tudo sob controle. Só que tem dia que as coisas parecem que fogem do nosso controle, sim. Só que em nenhum momento Jó pecou. Jó tinha tanto o controle nas suas mãos que quando ele perdeu, ele falou assim, ó, o que eu mais temia era isso, perder o controle da minha vida. Perder o controle sobre tudo. Ele temia que ia chegar um dia que não ia poder sacrificar, não vai dar tempo de sacrificar. E se não der tempo de sacrificar, meus filhos morrem. Só que é o seguinte, irmão, Jó perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle da situação. Jó sabia tanto que Deus ainda estava no controle da situação. Ele estava dizendo, eu perdi o controle da situação, mas eu sei que ele ainda está no controle da situação. Porque o texto diz lá no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 2, Jó vai dizer assim, ó, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos, ou dependendo da tradução, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Eu quero dizer para você uma palavra de Deus nesse vídeo, através desse vídeo. Talvez você perdeu o controle da sua vida. As coisas saíram daquilo que você estava esperando. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Saiu da tua mão, saiu do teu controle, mas na mão do Todo-Poderoso ainda está tudo sob controle. Descansa, meu irmão. Descansa o teu coração nessa tarde. Descansa o teu coração, porque eu estou querendo dizer para você através desse vídeo, através dessa palavra. Jó estava dizendo, o que eu mais temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. O que você estava com medo de acontecer pode ter acontecido. Você perdeu um parente, perdeu a família, perdeu o emprego, sua vida espiritual hoje está caindo. Era o que você mais temia. Você desviou, se afastou. Você está sem força para orar, sem força para buscar Deus. O que você mais temia sobreveio, o que você receava te aconteceu. Só que entenda uma coisa, Jó declarou no final, eu sei ainda que o Senhor Deus tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Então entenda isso, irmão, entenda isso. Deus não perdeu o controle da situação. O único que é soberano é Deus. Quando as coisas saem do seu controle, Deus continua sob controle. Ele estava dizendo, eu não tenho mais tempo de sacrificar. Eu perdi, não deu tempo de sacrificar. Mas Ele sacrificou por mim o seu Filho para me dar salvação. Aleluia! Ele fez o sacrifício perfeito para te dar salvação. Tá bom? Deus te abençoe. E lembre-se, você perdeu o controle, mas Deus continua sob o controle. Deus te abençoe. Grande abraço no nome do Senhor Jesus.